Shalom a todos e Hag Sameach. Eu sou o Rabino Shapira. De tempos em tempos estou lançando para vocês vídeos proféticos. Hoje, com o prazo final de Donald Trump, mesmo que alguns de vocês possam assistir a este vídeo depois que a decisão já tenha sido tomada, quero liberar para vocês uma palavra absolutamente profética e chocante. É fundamental que vocês continuem compartilhando e curtindo. E hoje estamos entrando no 7º dia do Hag. Alguns de vocês talvez só percebam isso um pouco mais tarde, mas ao entrarmos no 7º dia de Pessah, precisamos absolutamente ouvir com atenção as palavras arrepiantes dos nossos rabinos, pois hoje vou fazer uma previsão de que, muito provavelmente, hoje, no 7º dia do Hag, é a melhor chance tanto para o regime cair sobre vocês e começarmos a ver o colapso do regime, quanto para vermos o Estreito de Hormuz se abrir. Você provavelmente está se perguntando em que estou baseando isso. Novamente, não estou prevendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que isso está perfeitamente alinhado com o calendário bíblico e quero que você preste muita atenção ao que tenho a dizer. Justamente quando Donald Trump for fazer seu anúncio, será o início do 7º dia. E o início do 7º dia em Israel é quando passamos de Hol HaMoed para um dia sagrado novamente. E é nesse momento que nós, como judeus, estamos lendo sobre a abertura de Mitzrayim, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Meitzarim. Entenderam? Vocês entenderam a linguagem? Meitzarei Hormuz tem dentro de si a palavra Mitzrayim, que é Egito. O que começamos a ler hoje? Bem no momento em que Donald Trump faz o anúncio, estamos lendo o Cântico do Mar. Todo Israel está lendo esta noite o Cântico da abertura do mar. E espero que você se junte a mim nessas orações hoje pela abertura do mar, exatamente no calendário bíblico. Na verdade, nossos rabinos declaram e nos dizem isso. Quando ficou claro que os que partiam, ou seja, os israelitas, não tinham intenção de voltar, o faraó foi informado. Isso aconteceu no 4º dia de Pessah. Ele e suas carruagens viajaram no 5º e no 6º dia. No 7º dia, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e cantaram o Cântico do Mar. Amigos, hoje estamos no dia do Cântico do Mar e é também o dia em que o faraó foi derrotado, hoje à noite, justamente quando Donald Trump está prestes a fazer seu anúncio. Você acha mesmo que isso é uma coincidência? Não. Até mesmo a palavra Mitzrayim contém dentro dela a palavra Meitzar, que significa estreito. Ouçam isso. Isso é absolutamente chocante. Os rabinos continuam e dizem, portanto, no 7º dia de Pessah, lemos a porção da Torá referente à divisão do Mar Vermelho, na discussão talmúdica sobre as origens do Halel. Esta noite, amigos, é uma noite muito especial. Estamos entrando no Halel. O Halel não é lido até o 7º dia do Hag. Você provavelmente está se perguntando, o que é Halel? O Halel é a porção do Salmo 113 ao 118 que está sendo lida hoje, e ela diz respeito à abertura do Mar Vermelho. Na verdade, no Salmo 117, não apenas isso é chamado de Halel, os dias em que os estreitos são abertos, não apenas o dia em que o faraó é afogado. Amigos, está chegando. Se Israel apenas acreditasse hoje, isso estaria chegando. E vocês precisam entender, estamos em horas críticas hoje. Pois eu creio que os estreitos serão abertos neste Hag. Ouça o que diz o Salmo 117, que está no coração do Halel. E eu cito, para que nenhuma adversidade lhe sobrevenha, eles recitam as súplicas incluídas no Halel. Quando são redimidos, eles o recitam em comemoração à sua redenção, já que o Halel inclui expressões de gratidão pela redenção. Hoje, amigos, não no 1º dia de Pessah, mas no 7º dia de Pessah. Em Israel, hoje é o último dia de Pessah. É aí, amigos, que entramos na redenção. E nós acreditamos hoje que este Estreito de Hormuz será aberto. Nós veremos se Donald Trump vai ou não superar a Milhemet HaEmunah e se Israel vai superar a Milhemet HaEmunah. Estamos em um momento crítico agora, amigos. E reparem no momento em que isso acontece. Não é coincidência. Isso continua em Terrilim 117,
Desculpem, eu disse Terrilim 117, mas queria dizer Pessahim 117, ok? E diz o seguinte: o povo judeu deve recitá-lo em todas as ocasiões apropriadas e para que todas as adversidades não se abatam sobre o povo judeu. Quando forem redimidos, eles o recitam em comemoração à sua redenção. Hoje estamos entrando em nossa própria redenção, no 7º dia do Hag. Isso está começando quase exatamente na mesma hora em que Donald Trump está fazendo esses anúncios. Não faço ideia se ele tem consciência do momento que escolheu, mas achei isso absolutamente chocante, absolutamente impressionante. E agora vocês sabem o que procurar. Veja bem, existe uma conexão real entre a guerra com Amaleque e a abertura do Mar Vermelho. A maioria das pessoas não percebe isso, mas você deveria entender. O rabino Isaac Shmuel Reggio, um rabino italiano muito famoso, explicou para nós a conexão, e eu cito, ele diz, Yitro, Jetro ouviu. É isso que o texto diz. De acordo com o sentido literal do texto, Jetro chegou antes da entrega da Torá, enquanto Israel ainda estava em Refidim. Na Mehilta é dito que notícias ele ouviu que o levaram a vir. O que fez Yitro vir? A abertura do Mar Vermelho e a guerra contra Amaleque. Suas palavras são verdadeiras, pois Jetro era um homem de fé que acreditava nos milagres de Deus com base no que ouvia. No entanto, ele se sentiu motivado a vir para o deserto agora porque ouviu falar da maravilha da abertura do Mar Vermelho, que aterrorizou todos os habitantes da terra, mostrando a eles que Deus luta por Israel, como está escrito no Cântico do Mar. Escutem. Yitro se perguntou como Amaleque teve a audácia de vir lutar contra eles. E, além disso, por que Deus permitiu que Amaleque atacasse os retardatários de Israel sem derrubá-lo com sinais e maravilhas, como é seu costume. Pois quando Moisés baixava a mão, Amaleque levava a melhor. E embora Josué tenha acabado por enfraquecê-los, talvez os amalequitas tenham negado o que aconteceu quando voltaram para sua terra. E ele continuou e disse, Jetro ficou perplexo com o relato, pois não sabia que Deus havia permitido que Amaleque provocasse Israel, porque eles haviam pecado em Refidim. Por isso, ele foi até o deserto para ver com os próprios olhos o que havia acontecido e para ouvir o segredo desses acontecimentos de seu genro Moisés. É isso que a Mehilta quer dizer quando afirma que ele ouviu falar da divisão do mar e da guerra contra Amaleque, dois eventos que pareciam contraditórios. Deixe-me dizer novamente, a guerra com Amaleque, o Irã, neste momento está se abrindo, está relacionada à abertura do Estreito de Hormuz. É incrível e chocante o que estou lhe dizendo agora. Esses dois eventos, a guerra com o futuro Amaleque, que é o Irã, e neste momento a abertura do Estreito, estão conectados. E quem está vindo? É Yitro quem vai retornar. Qual é o resultado desta guerra com a qual estamos lidando neste exato momento? O que eu vou te dizer agora é que o resultado é, preste muita atenção no que eu digo, será a vinda de Yitro. E você sabe quem realmente é Yitro? Yitro representa dois. Ouça Shemonah Katsavim e quero que você respire fundo, porque isso é o que vem a seguir depois que os estreitos se abrirem. Para unir a luz de Moisés com a luz do Messias, é necessário ter a alma do convertido, do remanescente, cujo alicerce é Jetro, o pai dos convertidos que vem para se unir a Israel. Por essa razão, Moisés disse a Jetro, por favor, não nos deixe, e você será nossos olhos. Isso é como a frase, e ela sentou-se no cruzamento que foi feito a fim de criar a luz do Messias. Irmãos e irmãs, o que vai acontecer a partir deste evento é que o remanescente de Jetro das nações vai se juntar a nós. Vocês das nações vão se unir a nós nestes últimos dias como resultado desta guerra. Vamos ver uma separação completa entre as ovelhas e os bodes que acontecerá a partir desta guerra que trará o espírito do Mashiach.
Jetro representa o espírito do Machia e representa o remanescente que está se unindo à casa de Israel. Incrível. E quando isso vai acontecer? Depois dos estreitos. E isso também vai acontecer depois da guerra com Amaleque. Todas essas coisas estão diante de nós agora mesmo. Estamos em dias críticos na história humana e judaica e quero que você entenda o que estou lhe dizendo. O Ratan Sofer explicou esta batalha assim. Ouçam com atenção. E assim vimos na guerra contra Amaleque, maravilha das maravilhas. Pensa em quantos milagres Deus realizou no Egito e no mar. Ele fez descer o maná, trouxe as codornizes e adocicou as águas amargas. No entanto, quando Amaleque chegou, nenhuma palavra veio do nome abençoado a Moisés, dizendo: estende a tua mão e faze isto e aquilo. Em vez disso, Moisés decretou um jejum, subiu para orar e enviou Josué, Yehoshua e Yeshua como mensageiro para lutar. Ele não os destruiu, mas apenas os enfraqueceu e os expulsou. Depois disso, o santo ficou muito irado com Amaleque, mas não ajudou Israel por meio de prodígios e milagres evidentes. Ao contrário, por meio de muita oração e do gesto de Moisés levantar as mãos, foi atendido de certa forma, mas não por meio de milagres. Ouçam com atenção. Isso ocorre porque o santo não demonstra favoritismo para com Israel quando eles pecam, devido à fraqueza de suas mãos, Rifion e Adaim, em relação às palavras da Torá. Ele retirou sua providência milagrosa de tal forma que Amaleque ficou apenas enfraquecido e Deus não os ajudou totalmente. Por isso, nosso pai Jacó, que era digno desse favoritismo, chamou o altar de o Deus do Deus de Israel, pois ele mostra favor a Israel quando eles são dignos disso. Agora preste atenção. Mas a perspectiva de Moisés sobre Yud-Rei e Vav-Rei era diferente. Esse nome significa Ele é o meu estandarte, não da perspectiva de ser o Deus de Israel, mas da perspectiva daquele que dá origem a toda a existência, ou vê o que é milagroso, e todos são iguais diante dele. Era isso que Jetro queria dizer quando falou que ouviu falar da abertura do mar. Então ele viu que o santo não produz o bem e o mal aleatoriamente, como o faraó pensava, e através da guerra contra Amaleque, ele soube e entendeu que não há favoritismo aqui. Irmãos e irmãs, estamos prestes a ver a mão de Deus, como Moisés orou. Estamos prestes a testemunhar a destruição milagrosa deste reino persa. Eles irão se afogar e irão cair. Este regime irá cair e o remanescente de Jetro, aquele que anunciará a vinda do Messias, irá reconhecer isso. E eles começarão a ter a conversão do coração em direção ao povo judeu, ao Deus de Israel. Isso nos leva a Zacarias 8:23. Então eu tenho uma palavra para vocês hoje, nações. Observem o que Deus está prestes a fazer. Ele vai afogar todos os inimigos de Israel. Se Israel fizer o que Moshe lhes disse para fazer, e se Trump não interferir, Hasve Shalom, Deus me livre. Vamos ficar atentos a essas coisas. Hormuz está prestes a se abrir, e estamos prestes a atravessar para a dimensão da Geulah, Hag Sameach. Que Deus os abençoe. Por favor, compartilhe e curta este vídeo, e considere apoiar no Hag a Operação Israel Shalom.